E aí, meu irmãozinho, minha irmãzinha, tudo tranquilo, tudo na paz? Espero que sim e desejo que sim. Se nós tiver paciência nas provações, que Deus tudo proverá. Começando mais um vídeo aqui no canal Emerson Católico. Já te convido a se inscrever se você não é inscrito, se você não é inscrito. Se você gostar desse vídeo, só se você gostar, dá o seu like. Comenta, pode tirar dúvidas, você pode perguntar, você pode dar sugestões, fique à vontade para participar. E compartilhar esse vídeo aonde você quiser, para quem você acha que precisa assistir esse vídeo. Hoje vou falar de um assunto muito importante, muito profundo, né? Muito espiritual, mas também físico, né? Carne, alma, espírito trabalhando juntos por esse objetivo, que é a castidade. A castidade, uma pessoa casta, é aquela que procura uma pureza no pensamento, nos sentimentos e, consequentemente, também no corpo. O corpo ele vai ser resposta daquilo que você pensa, daquilo que você fala. Aí o teu corpo, a tua sexualidade costuma ir junto. Então a castidade é essa pureza, que a gente fala muito na pureza sexual, mas que tem muito a ver, vai muito mais além. Né? Começa na mente, nos sentimentos, nos ouvidos, nos olhos, né? Na boca, por aí vai. E a Bíblia fala bastante sobre a castidade, valoriza bastante, principalmente a virgindade também. E nós sabemos que é cada dia mais difícil. A pessoa, o ser humano, o homem, a mulher, o menino, a menina, viver nessa sexualidade, porque cada vez mais o mundo está cada vez mais virado de cabeça para baixo, os valores essenciais da família estão cada vez mais sendo revirados e fica cada vez mais difícil você evangelizar. E fica realmente muito difícil quando a pessoa não tem uma experiência com Deus, quando ela não tem uma mudança de vida na vida dela. E a castidade, ela pode ser vivida numa vida de solteiro, quem é solteiro, e também na vida de casado. No solteiro você tem a virgindade e você tem o celibato. Na do casado você tem a castidade do matrimônio, onde você, a castidade em si é você ter uma sexualidade regrada. Quando você fala de virgindade, aí é um celibato, uma abstinência por um tempo, né, até o casamento. E também você tem um celibato quando você mantém ou a sua virgindade, você continua mantendo ela a sua vida toda, ou você passa a não ter mais relações sexuais, isso é o celibato. Ou seja, quando você decide viver o celibato, ou seja, não ter relações sexuais, quando você decide isso na virgindade, aí você pretende levar até a vida toda. Provavelmente você vai ser um padre ou você será uma freira, que você vai entrar no celibato. Quando você decide pelo sacerdócio, tua vocação ao sacerdócio, aí você vai viver o celibato do teu chamado ao sacerdócio até o fim da sua vida. E nenhuma forma de castidade é fácil de ser vivida. Nenhuma delas. Tudo que tem na palavra de Deus, tudo que tem nas orientações da igreja, nos chamados de Deus, na vontade de Deus, tudo isso é difícil de se viver. Nada é fácil ou muito fácil. Algumas coisas podem se tornar um pouco mais fáceis para uns e mais difíceis para outros. Cada um tem a sua história. Na Bíblia tem alguns servos que foram muito castos. Inclusive temos a própria mãe de Jesus, que é eternamente virgem, né? Mas nós temos outros servos que não foram tão castos assim, como o rei Davi, por exemplo, né, que teve várias mulheres, Salomão também. Davi, além das mulheres, ele desenvolveu no próprio adultério, né, também propriamente dito, e respondeu por isso também diante de Deus. Mas nós temos que buscar a castidade não por um medo. Nada para Deus a gente deve fazer por medo, por pânico, por paranoia. A gente tem que fazer de uma forma madura, de uma forma consciente, de uma forma a partir de uma boa formação, de um bom conhecimento, aceitação, obediência. Né? Não deve ser algo imposto. Inclusive no catecismo da igreja, quando fala da castidade dos noivos, né? Se guardar até o casamento,
A igreja fala de um convite. A igreja faz um convite aos noivos que esperem até o casamento. Por quê? Porque isso traz o quê? Um autocontrole. Isso traz mais tempo para conversar, para rezarem. Evita que o relacionamento fique todo focado só na relação sexual. Enfim, isso ajuda bastante ao amadurecimento e o fortalecimento, né, daquele relacionamento. Então nós temos aqui, no Catecismo da Igreja, falando sobre essa questão, né? Nós temos aqui, que relação tem a sexualidade com o amor? A sexualidade e o amor estão inseparavelmente unidos. O encontro sexual necessita de um contexto de amor fiel e sério. Então, por isso, quando a igreja fala assim que o sexo é para a procriação, não quer dizer que ela está resumindo a isso, mas ela está dizendo que é para ser feito com responsabilidade, com compromisso, né? Mas é claro que o amor tem que estar ali em primeiro lugar. Quando a sexualidade é separada do amor e se procura apenas para a satisfação física, é destruído o sentido da união sexual entre o homem e a mulher. As pessoas que procuram sexo sem amar vivenciam uma mentira, pois a proximidade dos corpos não corresponde à proximidade dos seus corações. Ou seja, a proximidade dos corpos parte primeiro de uma proximidade dos corações. Não é só uma questão de química, né, como se fala hoje, de um desejo sexual apenas. Tem que ter, em primeiro lugar, o amor. O sexo torna-se então desumano. Ele degrada-se em puro meio de prazer e degenera em mercadoria. Ou seja, a relação sexual também é para o prazer, mas não só para o prazer. Para o prazer, o amor, o compromisso. O que é o amor casto? Isso aqui que eu estou lendo é o Yucat, é o catecismo na linguagem para os jovens. Uma linguagem, né, mais simples, mais direta. O que é o amor casto? Por que deve um cristão viver castamente? Olha só que interessante aqui. Um amor casto é um amor que se defende contra todas as forças internas e externas que o procuram destruir. É casta aquela pessoa que assumiu conscientemente a sua sexualidade e a integrou bem na sua personalidade. Castidade e continência, ou seja, você se conter, você se controlar, não são a mesma coisa. Até uma pessoa que tem uma vida sexual ativa, no matrimônio deve ser casta. Ela comporta-se castamente quando a sua atividade corporal é expressão de um amor sério e fiel. Ou seja, a castidade, ela envolve também a continência, ou seja, você se abster da relação sexual, mas não só dessa forma. Aqui está dizendo que na vida matrimonial, ou seja, em plena atividade sexual, você tem também a castidade. Ou seja, aquela velha história, né? Você ter o limite na sexualidade. Você não é porque você está casado com a pessoa que você ama, não quer dizer que você tem um sacramento, que você vai simplesmente estar liberado para fazer qualquer coisa na sua relação sexual. O convite que a igreja faz, é importante usar essa palavra convite, porque ela deixa claro que não deve ser algo imposto. Eu vejo por aí muitas pessoas que teve todo um tempo, né, no mundão, depois todo um processo de mudança de vida, de experiência com Deus, experiências simples, experiências mais maravilhosas, mais profundas. Depois de anos, enfim, que ela decide viver a castidade, ela começa a querer impor naquele que geralmente está começando agora. Geralmente. Não que se você fizer tal coisa, é inferno na certa. Se você fizer e não correr logo para se confessar, é inferno na certa. Quando Deus analisa a nossa vida por um todo, Ele sabe o nosso tempo, sabe nossas falhas, né? Não é fácil viver a castidade em qualquer grau que seja. Às vezes o pessoal fala, não, eu vou casar, eu vou ter a pessoa já certa, então eu vou estar ali satisfeito, está tudo resolvido, não vou, né, a traição não vai acontecer, o adultério não vai acontecer. E São Paulo nos alerta
além de ele falar uma coisa muito bonita, né, que somos templos do Espírito Santo, glorificarmos a Deus com nossos corpos, a nossa santidade, ela não é quebrada com a relação sexual no casamento. Ela é quebrada dependendo do que está se fazendo ali na intimidade dos dois. Então ele fala também uma coisa muito importante, um alerta, né? Que o casal não abra mão do seu compromisso conjugal, ou seja, de ter intimidade, de ter relação sexual. A não ser quando os dois estejam de comum acordo, né? E por um breve período para oração, por exemplo. Né? Há outros casos também que a relação sexual do casal para por um tempo. Por exemplo, problemas de saúde, por exemplo, a menstruação, por exemplo, a gravidez, compromissos, e tudo isso pode ocasionar com que a relação sexual diminua sua frequência. E aí é que pode chegar a ocasião da tentação, né, como São Paulo fala. Se você abrir essa guarda, se você abrir essa brecha, nessa necessidade sexual não realizada por algum motivo, o demônio pode chegar ali e colocar várias formas de tentação para que o casamento caia no adultério. Então, não se engane. Ele não quer saber, o demônio não quer saber se você é um casal lá católico, fidelíssimo. Não. Não quer saber se você ama a esposa te ama. Ele não quer saber. Ele quer saber se você vai abrir uma brecha. Se você abrir uma brecha, ele vai colocar de alguma forma uma ocasião de adultério. Você não está tendo atenção em casa, vai colocar alguém que vai lhe dar atenção. Você não está tendo um diálogo, ele vai colocar alguém na tua vida com quem você vai poder conversar e até mesmo vai se envolvendo. Tem que ficar atento, porque não basta só o teu amor pela tua mulher. O amor da tua mulher por você, para garantir, apenas isso garantir que não haverá um adultério. Não é o suficiente. Porque o demônio ele só quer uma brecha. Como se pode viver um amor casto? Como se atinge essa meta? Certamente vive quem é livre para o amor, e não quem é escravo dos seus impulsos e paixões. Tudo o que faz com que uma pessoa ganhe significado, maturidade, liberdade e afeto contribui para um amor mais casto. Então, o que vai manter a castidade ali é muito o respeito entre os dois. E como eu falei para vocês, né, a relação sexual ela não vai quebrar o respeito. Não é para o casal não ter prazer, pelo contrário. Quando o Senhor, quando Deus criou o corpo humano, o ser humano, com todos os seus detalhes, que pensou na questão da sexualidade também, ele colocou os pontos de prazer no homem e na mulher. Então, o homem e a mulher, eles têm plena permissão para o prazer sexual, né? Isso não deve ser evitado. Aí cabe ao casal como é que vai descobrir, né, o que vai dar mais prazer, sem que tenha que fazer qualquer coisa para isso. A igreja também fala sobre muitos detalhes também, sobre a masturbação. Ela fala sobre a gravidade dessa atitude, que não quer dizer que você deva viver também numa paranoia, né? Você caiu naquele pecado, tem que sair correndo pela rua, né, igual um louco aí para procurar um padre e tal. Não, tenha calma. Você está todo numa vida ali de serviço a Deus. Não é porque você caiu que vai receber logo um castigo. Você caiu e sei lá, acontece uns dias depois do acidente, você morre, tua alma vai para o inferno. A gente tem que passar a viver uma vida mais equilibrada, sem pânico em relação a Deus. Então você vai estar em contato com o padre da sua paróquia, por exemplo, padre, ligar, quando é que pode. Ah, você caiu em pecado numa segunda-feira, o padre disse que só está disponível na sexta. Então não vai ficar se atormentando, né, se condenando, se excluindo, se não. Calma, peça perdão a Deus, primeiramente. Você já tem consciência que foi pecado, está arrependido. O padre só pode atender você daqui a 2, 3 dias, não tem problema. Se acalma, acalma o teu coração. E na oportunidade, assim que der, que Deus sabe a realidade de cada um. A possibilidade de chegar até a confissão. A gente não pode viver uma paranoia com Deus. Deus é acima de tudo nosso Pai, nosso amigo, misericordioso. Ele conhece, ele sabe da situação, o tempo que vai chegar
um padre para você se confessar. A igreja fala sobre pornografia também. Eu lembro até de um cara famoso, né, que interpretou o Julius, o pai do Chris, na série Todo Mundo Odeia o Chris, que ele fala quantos anos que ele passou escravizado, né? Escravizado em filmes pornográficos. E filme pornográfico é tudo que quebra a castidade, você vai encontrar ali. Sadomasoquista, troca de casais, enfim, uma gama de coisas que existem por aí, que a igreja também toca nesse assunto, né? A questão da homossexualidade, a igreja também pede que o homossexual ele fique celibatário na sua homossexualidade, né? E pede muito que Deus lhe dê força para isso. A igreja até estava aceitando também padres com tendências homossexuais, porque o chamado celibato é o mesmo, ou seja, ele não pode ter a relação sexual. Mas ela, devido a tantos escândalos, até está tomando bastante cuidado agora nesses critérios, né? A questão da homossexualidade, a tendência homossexual em um seminarista, em um vocacionado, ela também tem que ser considerada para que ele possa ser ordenado de fato. A questão do voyeurismo também, o voyeurismo é você observar a intimidade de outra pessoa, com a permissão dela ou não. Geralmente não é com a permissão dela. Você, por exemplo, da tua casa, de uma janela, você fica olhando lá a pessoa trocando de roupa, a pessoa tendo relações sexuais, ou seja, a intimidade do casal ela pertence só ao casal. É aquele momento do casal ali. Então não interessa, não é correto que se tenha terceiros ali participando daquele momento. E que o casal ele possa, estou falando aqui do matrimônio, estou falando da questão do casal já devidamente sacramentado, que ele possa viver bem a sua sexualidade, que ele possa viver profundamente essa graça que Deus dá na vida dessa pessoa. Eu vou dar uma paradinha agora e depois eu vou só concluir o que eu estou dizendo, tá certo? Para a gente concluir o vídeo de hoje. Então, pessoal, continuando aqui o assunto, né? Vou concluir o vídeo, falar um pouquinho mais, na verdade, né? Aqui no meu Estúdio Car, que eu chamo de Estúdio Car, né? Os vídeos começaram aqui no canal. Aqui não, dentro de outro carro, né? Começaram no Estúdio Car, que já era outro carro, agora já é outro e tal. Muito bem, vamos lá. A castidade entre famosos também existe. Eu acho importante falar sobre isso, porque é muito fácil. A gente vai falar sobre famosos. É satanista, é Illuminati, é macumbeiro, é ateu. E muitos famosos, não muitos não, né? Mas há famosos, uma boa quantidade de famosos que mantêm aquela semente católica. São devotos de Nossa Senhora, devotas de Nossa Senhora. Há bastante. Alguns deles, como é que eu vou dizer, exprimem essa devoção publicamente, nas emissoras aí seculares, né? As emissoras não religiosas, sem problema nenhum. Outros são mais reservados. Enfim, vários famosos têm aquela semente de catolicismo. Dentre estes, católicos e evangélicos, agora também falando de evangélicos, há aqueles que abraçam a castidade também. Famosos que decidem aderir até a um movimento, uma campanha, vamos colocar assim, que existe no meio evangélico, parecido com o PHN, que é também viver essa castidade, que é eu decidi esperar, por exemplo. É uma campanha muito interessante para que o jovem se guarde até o casamento. E eu achei interessante também, foi um dos programas do Encontros, aquele de Fátima Bernardes da Globo, esse mesmo. Quando uma banda, um grupo de forró aqui do Nordeste estava participando de um concurso lá na Rede Globo, ficou bastante conhecido no Brasil todo, os Gonzagas. E o vocalista falou sobre a castidade com a noiva dele. Ele é muito católico. Provavelmente, não tenho certeza, mas ele deve ter tido algum envolvimento
renovação carismática ou algo do tipo, pela conversa que ele estava falando. E ele falou que eles tinham decidido esperar até o casamento. O interessante que eu achei é que não foi assim, ele estava sendo entrevistado na Globo porque estava ali naquele auge, conhecido, e tocou no assunto, ou falou sobre esse assunto. Não. A pauta do programa foi esse. Então o programa Encontros, nesse dia, estava abordando os jovens que queriam se guardar até o casamento. E eu deixo aqui meu registro, que foi uma entrevista muito bem feita, bem respeitosa, por sinal. Não foi a única vez. Se não me engano, também teve um Globo Repórter, ou um Profissão Repórter, da Rede Globo também, que abordou também esse tema dos jovens se guardarem para o casamento. Enfim, a Rede Globo até tem um certo respeito pela virgindade, viu? Ela não costuma ficar zoando a virgindade. Nas novelas de Malhação, quando tem um personagem virgem, por exemplo, ela tenta tratar com respeito. Agora, claro, ela não é católica, mas existe aquele respeito, ou seja, aquele personagem ali só vai perder a virgindade, vamos colocar assim, com a pessoa certa, vai esperar a pessoa amada e tal. Não é até o casamento, mas existe um pequeno respeito, vamos colocar assim, pela virgindade. Tem até uma personagem numa das novelas da Rede Globo que casou virgem também. Ela manteve a sua virgindade até o finalzinho da novela e casou virgem. Então eu acho legal, interessante também esse assunto ser abordado por emissoras que não são católicas. Falando agora sobre sexo oral, sexo anal. Eu desconheço, pode ser que exista, mas eu desconheço uma citação bíblica que fale claramente. Existem assim indícios, existem pistas. Documento da igreja também eu não conheço. E a igreja tem documentos específicos sobre sexualidade, mas assim, eu ainda não vi um conteúdo explícito, direto, sexo oral, sexo anal. Mas alguma coisa eu posso colocar aqui. Inclusive há conservadores e até mesmo já vi tradicionalistas falando que não há problema algum no sexo oral. E era aquele pessoal bem ferrenho mesmo na pregação de santidade e tal. Eu também não tenho uma fonte para dizer para você assim, pode ou não pode. Mas com certeza vem a questão o sexo anal com certeza não dá, não tem condição. É a parte mais impura, literalmente falando, do nosso corpo, onde o risco de infecções graves por bactérias, porque tem restos de fezes ali, né? O órgão ele não foi feito para ser introduzido. Você pode perceber que se você for tentar introduzir algo, normalmente o ânus vai ter a reflexão de não aceitar ser introduzido. Ele foi feito para expelir. Então, você pensa no seguinte: você vai estar tendo relações sexuais no lugar mais impuro, mais sujo mesmo. Ali tem fezes, restos de fezes ali. Então você vai ejacular ali dentro, você vai ejacular quase que numa privada mesmo, entendeu? O ânus ele foi feito, ele não é a parte mais higiênica, ele foi feito para liberar as nossas impurezas. Mas o pênis também. Mas você percebe que toda a anatomia do pênis, toda a anatomia e funcionalidade da vagina foram feitos um para o outro. Tem um propósito. Se você ejacular no ânus, está ejaculando numa podridão que não vai nem gerar nada. Quando você ejacula na vagina, já existe a possibilidade de gerar uma nova vida. Eu costumo dizer que o sangue, a água e o sêmen são os 3 líquidos fundamentais para a vida humana. A água, ela vai sustentar todo o teu corpo, o sangue vai nutrir todo o seu corpo, e o sêmen vai garantir a perpetuação da espécie humana. O sêmen, a gente fala tanto do milagre da vida, o milagre da vida parte através do sêmen. Então, tanto no sêmen que tem lá o espermatozoide, tem lá já metade do nosso DNA. Metade do que nós somos de início já está ali. Então, o sêmen é um líquido muito, vou até dizer, sagrado para a vida humana. Deus, quando pensou no sêmen, ele pensou na vida humana, em continuar. Então, o sêmen também tem o seu lado sacralizado, vamos colocar assim, né?
o seu lado de importância para a vida. Por isso que a igreja tem essa preocupação, a Bíblia tem essa preocupação de não se ejacular fora da vagina. Não se deve, não se pode fazer isso. Inclusive, se uma pessoa se casar, ela casou na igreja tudo certinho, sacramento e tal, vão para a lua de mel, mas se nessa lua de mel, por algum motivo, não há uma ejaculação dentro da vagina, ou a ejaculação é dentro da vagina, mas está com a barreira de um preservativo, o casamento não foi consumido ainda. Então você veja que está um erro, não foi completada a celebração do sacramento, do sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio, o matrimônio mesmo, ele se consome mesmo na relação sexual do casal e com a ejaculação dentro da vagina. Não quer dizer que você não pode evitar filhos, mas tem métodos que a igreja aprova para se evitar filhos, e o casal tem que sempre estar aberto a uma nova possibilidade de um filho vir, ok? Então, gente, eu acho que deu para entender um pouco, deu para falar um pouco, né? Quer dizer, quase 20 minutos aí mais ou menos, falando um pouco sobre castidade. É um assunto muito vasto. Então, obrigado. Não esquece de você dar a sua curtida aí, seu like, se você gostou do vídeo. Não esquece de você compartilhar esse vídeo para quem você... fulano precisa escutar esse vídeo, assistir esse vídeo. Manda para a pessoa, manda para o grupo de Zap, manda para o grupo da igreja, não sei, manda para onde você quiser. Se inscreve, indica as pessoas para se inscreverem. Estamos chegando quase a 1000 inscritos e é uma felicidade para mim, não por uma questão numérica, como eu sempre falo, mas porque é mais pessoas para a gente compartilhar, valeu? Então até o próximo vídeo, se Deus quiser, e Deus abençoe.